demonstrar, ó, como fazer a abóbora, que é um estudo que eu vou colocar no grupo. E eu vou desenhar ela de uma maneira simples. Eu peguei uma figura simples para todo mundo conseguir acompanhar. A foto vai estar no grupo depois. E vamos nessa. Então, aqui vocês podem ver, eu já fiz o desenho. Fiz bem simples, como vocês podem ver aqui. Eu marquei a área de luz. E aí, eu tô usando papel Monval, que é celulose, é um papel mais acessível e muito bom, que dá pra todo mundo usar. Eu vou usar pincéis simples, esses daqui são da Daiso, são baratinhos. E os da Ceramic, porque aí também são materiais que todo mundo pode usar. Eu peguei minhas aquarelas estudantes da Cotman, para também poder fazer um estudo acessível para todo mundo. Não vou usar nenhuma tinta profissional. E bora pintar agora. Então, galera, aqui, até agora, o que eu fiz foi tentar não é nada perfeito que a gente tá fazendo, isso aqui é um estudo. Então, vocês podem fazer quantas vezes quiser, vai dar certo, vai dar errado. Eu usei uma técnica bem úmida, e as cores predominantes que eu usei foi laranja. Aqui, vocês percebem, um laranja bem amarelado. Eu usei um vermelho mais amarelado também. E marrom nas áreas escuras, misturado com o vermelho mais escuro. E nas áreas mais escuras ainda, um pouco de marrom, vermelho e pênis grey. Eu não costumo medir quais tintas eu vou usar, ou falar esse é o Burnt Umber, ou Burnt Sienna, ou Burnt isso. Eu acho que vocês têm que ir experimentando para ver o que funciona. Porque não existe uma regra para arte, não existe uma regra para cor. Existe, sei lá, o bom senso, estudo, a percepção, a observação. Então, essa é uma técnica úmido sobre úmido, né? Em que eu preservei algumas áreas de branco e fui jogando a água em umas áreas que eu queria clarear, depois que já estavam pintadas. Como aqui, ó, dá pra vocês jogarem água, ele vai abrir a famosa couve-flor, mas fica bem bacana. São os efeitos de mancha. Eu pinto um pouco inclinado, por quê? Porque a gente começa pintando de cima para baixo. Então, a gravidade faz a água descer. Isso vai ajudar o teu desenho. Se você pintar ao contrário e reto, a água vai ficar toda parada no lugar. E o que acontece? Geralmente, isso cria barriga. E essas barrigas, ainda mais em papel celulose, assim, é muito difícil. Mas até os papéis de algodão criam barriga quando tá muito, muito, muito molhado. E aí, essas barrigas são difíceis de contornar, porque deixam o papel com uma aparência ruim, a arte com uma aparência ruim, porque essas barrigas o que vão fazer? Vão empoçar a água. E aí, vai ficar difícil de trabalhar. Então, agora eu vou continuar para a parte do tronco. E aí, vocês vão acompanhando aí como vai ficar.
essa área que era uma barriga de água com aquarela, eu aproveitei e juntei ela no tronco. Vocês estão vendo que o tronco acaba ficando com uma forma mais natural, como se a sombra e a abóbora se mesclassem nessa área aqui, ó, escura. Então, o que que acontece? Quando vocês fizerem a barriga aqui, não pode deixar ela muito gorda e secar, senão ela vai abrir couve-flor embaixo. Então, eu puxei a barriga pro tronco. E aqui embaixo, eu comecei a trabalhar com técnica úmida sobre seco e depois úmido sobre úmido. Quando ela começou a ficar úmido bem pouquinho, tipo, não totalmente molhado, eu comecei a acrescentar esses detalhes das fendas. Aqui já tá mais sequinho, ó, vocês podem ver. Por que que a gente trabalha na técnica de úmido sobre úmido? Porque você consegue trabalhar mais tempo a sua pintura. E aí, você coloca, acrescenta detalhes de cor, textura, que são coisas mais difíceis quando você tá usando uma técnica mais seca. Por quê? Porque a técnica mais seca, ela vai marcar a pintura. Ela não vai... Você não vai conseguir dar textura, a não ser que seja a textura com o pincel de lado, que mais pra frente eu vou fazer aqui no tronco pra vocês verem a textura que ela cria. Então, aqui é uma área de luz de sol vindo direto, ela tá vindo daqui da esquerda, da parte superior esquerda, pegando na nossa abóbora, projetando a sombra dela no tronco, e aqui é uma parte onde a luz tá passando. Então, eu deixei mais clara e amarelada por causa da luz do sol. Nessa área de sombra, eu acrescentei um pouco de azul, por quê? A luz durante o dia, ela se comporta de uma maneira diferente, é diferente de luz de estúdio. A luz do dia, ela costuma fazer uma sombra, mesmo que a gente não enxergue numa foto ou não, uma sombra mais azulada ou arroxeada. E quando você começa a usar esses tons, você complementa o teu desenho em termos de cor, porque se você entende um pouco de escala cromática, as cores complementares, elas funcionam muito bem, por isso que chamam complementares. Então, por exemplo, verde vai funcionar com vermelho, o azul vai funcionar com laranja e o amarelo vai funcionar com roxo. Isso são as cores básicas. E aí, você, depois que pega e aprende o sistema da escala cromática, você começa a aplicar isso no teu desenho. Mas essa não é uma aula de cor, não é um tutorial de cor. Então, bora pintar aqui e continuar. Agora eu vou para essa parte do cabinho. Eu separo as etapas na minha cabeça do jeito que eu acho que tem que ser. Nas áreas de luz, eu preservei o branco e fui pintando para fazer texturas. Então, eu não tracejei, eu não delimitei áreas de linhas fortes. Eu fui seguindo a luz e a sombra da referência e usando um verde claro misturado com o laranja, porque o dia tá bem claro, deve tá um sol muito forte, então a cor do sol vai influenciar na cor desse cabinho, na cor do tronco, na cor de tudo, entendeu? E aí eu fui escurecendo com marrom, pênis gray, umas áreas de vermelho, umas áreas de amarelo, e fui trabalhando esse cabinho. Nessa área, o que eu fiz? Vocês podem ver, eu vou até aproximar um pouco aqui, ó.
eu fiz as texturas da madeira, delimitei um pouco umas áreas aqui na abóbora que eu queria um pouco mais marcadas para dar mais volume. E aqui no tronco, eu fui dando a textura. O que que eu fiz? Eu peguei a tinta no meu godê, mais sequinha, e fui passando o pincel de lado. O que que eu fiz? Eu pegava a tinta no pincel, batia ela um pouco no papel, e aí, tchuc, passava aqui de lado para criar essa textura maravilhosa de madeira. É muito mais fácil você aprender a lidar com texturas na aquarela do que ficar fazendo filetinho por filetinho de buraquinho da madeira e não sei o que. Não precisa. É com a textura que a gente trabalha. Agora, eu vou fazer um fundinho aqui de cor e aí finalizamos por aqui. Só pegou uma parte da pintura aqui do fundo. Eu esqueci de colocar pra gravar. Então, basicamente, o que que eu fiz? Eu fiz um verde com bastante amarelo pra fazer a parte aguada de baixo, né? E aí, eu fui carregando mais no verde, no marrom, em algumas áreas amarelo, laranja. E fui passando enquanto ainda úmido e espirrando também água. Então, o que que acontece? Quando você espirra água limpa, ela cria, ó, uns efeitos interessantes. Deixa eu pegar um pincel maior. Ela cria uns efeitos interessantes, que ela abre na aquarela. E aí, aquela coisa aqui embaixo, quando você joga água, vai juntar a barriga. Tira, senão vai manchar. Vai abrir a mancha. Se você quiser mancha, não tem problema. Mas se você não quiser, tem que dar uma tirada aí, cuidando dela, sabe? Aquarela você tem que ir cuidando dela. Essa área aqui, para que que serviu esse fundo? Vocês não precisam fazer, o fundo é opcional. Para que que serve esse fundo? O fundo, na referência, ele tá bem contrastado nessa área aqui. E é onde vai dar o contorno da abóbora. Então, vocês podem ver que aqui ela deu contraste. Eu vou chegar mais perto um pouco. Dá pra você enxergar o contorno dessa abóbora. Ainda tá úmido. Depois eu mostro a pintura seca e final. É isso aí, pessoal. Obrigada, eu espero que gostem desse tutorial. Quem fizer, me marque, por favor. Beijo. Então, aqui nesse tutorial, vocês aprenderam algumas coisas sobre cor, técnica úmida sobre úmida, úmida sobre seco e seco sobre seco, que é a que eu usei para gerar as texturas aqui. Essa aqui foi a pintura final, ó. Depois eu vou descolar ela daqui bonitinho. E é isso aí. Espero que vocês gostem. E pratiquem. E fiquem em casa. Pratiquem em casa.